minha mãe foi o seguinte, eu procurei minha mãe vida toda. O tempo inteiro. Queria achar. Então, hoje você entende por que a Karen me busca. Entendeu? Uhum. Aí o que acontece? Um dia minha irmã me liga, filha do meu pai com a minha mãe que me criou, e fala, olha, a história da sua mãe tá no jornal daqui de Araguaína. Tá procurando os filhos dela aqui. E me manda essa história do jornal com a foto. Aí nisso a foto vai abaixando, e aí eu vejo o rosto da minha mãe. Pela primeira vez na vida, depois de... Né, que eu podia ter visto antes, mas não lembrava do rosto dela. Aí eu viro e falo, eu preciso ir lá. A Adriana do açougue mais o Leandro, eu chego e conto, eles falam, não, a gente vai lá mês que vem. Pode se organizar que a gente vai lá. Anjos, né? Oh, meu Deus. Pode se organizar que a gente vai, embora. Vamos lá para Itaguaí, Rio de Janeiro. Nossa, ela foi parar no Rio A de família, Janeiro. a mãe dela, o pessoal dela era tudo de lá. E aí vamos nós para o Rio de Janeiro. Eu, Adriana e Leandro. Quando a gente chega lá, ela tava... Aí tinha uma vizinha que estava organizando tudo. Essa vizinha que mandou a carta, essa vizinha que eu conversava por telefone, falei, não conta que eu tô indo. Não conta que eu tô indo, que eu chegar aí... Cheguei gelado. Que eu vou chegar aí e tal, e vou ver. Que eu, Benedito, né? busca o guardanapo lá pra nós, Benedito. Busca o papel, busca lá, Benedito, por favor. Eu não quero essa pressão toda, não. É porque sempre fica aqui um guardanapo, que eu não sei por que ele não tá hoje. O povo meio que eu choro o tempo inteiro. Mas Aí, o que acontece? Chego lá no lugar que a gente combinou, ela tava sentada. E minha mãe, ela lembra nessa cena muito a Dercila. Lembra da Dercila? Lembro Então, minha mãe nessa imagem que eu vejo, era como se eu estivesse vendo a Dercila, né? Sentadinha, com as pernas esticadas. E vários... Esse aqui não pode sair, não. Ó. Deixa ele aqui, ó. Ele é oficial daqui, ó. E vários cachorros, né? Ao redor dela. Aí eu desço, a Adriana desce primeiro. E cumprimenta ela, né? E eu desço. Aí eu vou até ela e digo, olha, eu sou repórter. A senhora mandou a história da senhora no jornal, lá de Araguaína, e eu vim aqui para conhecer a história da senhora. Só que quando eu falo isso, ela olha para mim e eu olho para ela e eu já não consigo mais segurar e falo, ó, eu sou Edilene, eu sou sua filha. Eu vim aqui, vim te ver, e ela levanta. Só que minha mãe estava numa situação, Beto, assim, bem complicada mentalmente. Tá, não expressa emoção, sabe? Assim, ela levantou, olhou, filha, não sei o quê, e já me abraça, e ali a gente já desmonta, e aí eu vejo o lugar que ela tá vivendo, que é um lugar super precário. Adriana, não, vamos levar ela embora pra Silvânia. Vamos pôr ela no carro e vamos levar pra Silvânia. E organiza as papeladas. A mãe dela tava já com 90 e poucos anos, com Alzheimer, e morava ela e a mãe dela na casa e não tinha mais condições dessa senhorinha cuidar da minha mãe, sabe? Então, assim, eles estavam ou pegava... Ela te reconheceu na hora. Ou pegava minha mãe e colocava no hospício, que era a proposta, né, da época, ou algum filho pegava ela e trazia. Aí que eu fiz... Bora, Adriana, então, vamos levar ela para Silvânia. Quando chego em Silvânia, foi um misto, porque eu não convivi com minha mãe. Então, não tinha aquele negócio de, ai, nossa, minha mãe, meu Deus, né? Você tinha um compromisso, mas não tinha... Eu queria era a resposta. Quando eu fui lá, eu queria saber dela, por que ela tinha ido embora? Quando eu fui lá, eu queria que ela me dissesse por que ela nunca tinha ido atrás de mim, sabe? Então, quando eu fui lá, eu fui atrás de resposta, eu não fui atrás de problema. Você teve, ela estava fora do ar completamente. Mas naquele momento, eu não conformava com aquilo. Então, quando eu trago ela para minha casa, que eu vou conversar e perguntar do passado, ela não consegue me falar nada. Então, aquilo foi muito frustrante para mim, né? Aí, nisso, o que eu faço? Eu converso com a Zilica, na época, e coloco ela no asilo. Falo, vou deixar ela aqui um tempo, até eu conseguir absorver tudo, e depois eu volto e busco ela. E assim eu fiz. Eu coloquei ela lá e falei, mãe, a senhora não vai ficar aqui para sempre. Tem um prazo. Deixa só eu me organizar.
Aí nisso eu fiz várias sessões de constelação familiar para tentar constelar isso daí. Fiz atendimentos psicológicos, né? E fiz todo esse processo. É porque você procurava uma resposta, E não teve tinha. outra, mas Só não tinha a resposta que eu queria, É. entendeu? Aí nisso, nesse processo, eu consigo, né, resgatar minha mãe e levar para morar comigo. Aí sim, já depois de todo o acompanhamento, aí eu consigo ver a minha mãe com olhar de cuidado. daquilo que a sogra do seu pai tinha falado Tinha pra você. isso. Aí eu consigo cuidar da minha mãe. Aí eu consigo viver com ela. Aí eu consigo amar ela, né? Então foram assim os 4 anos que eu vivi com ela, os melhores 4 anos da minha vida, com todo o trabalho que ela dava, com todas as dificuldades, com todas as noites que eu passei acordada, com tudo. Mas eu conseguia sentar no colo dela. Eu conseguia dizer para ela que eu amava, eu conseguia fazer almoço no domingo, com ela sentada do lado, esperando a comida ficar pronta. Eu consegui descobrir todos os gostos musicais dela. E consegui, assim, que sempre que eu ia falar do meu pai, às vezes eu brincava, eu falava, mãe, meu pai era ruim, né? Não fala assim do seu pai era um homem muito bom. Então, assim, ela conseguia falar isso, sabe? Assim, Mas você entendeu que talvez não seja isso, porque você conseguiu a resposta que você queria. isso. Não da forma que você queria. Não do jeito que eu queria, mas consegui. E aí, Você tampou um vazio do seu peito. foi. Eu faço assim, hoje eu passei anos procurando onde que ela estava. Hoje eu sei onde ela está, infelizmente. Ela foi embora, mas ela deixou a história. E você parou para pensar que vocês... Foi tudo no tempo certo de Deus para vocês Na passarem hora esse certa. momento. Eu Para fui- ela tampar esse vazio que você tinha e tenha certeza que ela também tem um vazio idêntico, Né? que foi tampado. Que foi tampado. Então eu consegui, minha irmã veio. A gente fez um aniversário pra ela, minha irmã veio, meu irmão veio, sabe? Então assim, a gente viveu. Eu falo assim, o que eu não tive dela durante toda a minha vida, eu consegui ter nesse período que ela ficou com a gente, sabe? Eu falo que ela era uma criança. E o fato de ter deitado no colo dela por alguns momentos, o fato de ter abraçado, o fato de ter tido a oportunidade de ter ela, não tem preço no mundo que pague. Não tem nada no mundo que pague o que eu vivi com a minha mãe. Impressionante, muito bonito, porque as pessoas pensam que quando as pessoas morrem, eles levam um pedaço da gente, mas pelo contrário, Ela deixou. as pessoas deixam um pedaço dela com a gente. E a minha mãe deixou. Graças a Deus. Então, assim, eu sou muito grata. Grata a toda a rede de apoio que eu tive. Você vê, mais uma vez, a perfeição de Deus. Eu me capacitei na área da saúde mental. Quando eu acho minha mãe tem um transtorno mental. Então, eu entendia o transtorno da minha mãe. O que eu não entendia? Que ela não conseguia me dar as respostas que eu queria. Então, o que eu faço? Eu vou respirar um pouco, digerir tudo isso, depois a senhora volta. Então, quando ela volta, eu volto entendendo ela, dentro do transtorno, e amando ela como minha mãe. Então, foi isso que ficou com os meus filhos, assim, em relação a ela, sabe? A família que eu sempre queria... Tá, que eu fui casada e fui muito feliz. Mas a família que eu sempre queria foi essa que a gente viveu durante o período de 4 anos. Entendi.